Fósseis. A palavra fóssil tem origem do latim fossilis, que significa tirado da terra. Logo, os fósseis se definem como restos ou evidências de seres vivos que habitaram a Terra no passado. A ciência que trata sobre os fósseis pertence ao ramo da geologia e é chamada de paleontologia, e o profissional da área é o paleontólogo, que é o responsável por estudar os fósseis. Para identificar um fóssil, é preciso reconhecer aquele ser vivo que existiu há mais de 11 mil anos, ou seja, antes do período Holoceno, que é a época geológica atual. Desta forma, os restos ou evidências com menos de 11 mil anos são classificados como subfósseis. Segundo estudos, existem dois tipos principais de fósseis, o somatofóssil e o iquinofóssil. O somatofóssil compreende os vestígios somáticos, ou seja, que são inerentes aos organismos do passado, como, por exemplo, dentes, ossos, folhas, dentre outros. Já o iquinofóssil se refere a alguma atividade do ser vivo, tais como pegadas, marcas de dentes, ovos, dentre outros. A fossilização consiste no processo de formação de um fóssil e pode ocorrer de diversas formas, tais como a mineralização, que transforma a matéria orgânica em minérios. Temos ainda a mumificação, também conhecida como conservação, que preserva a matéria em materiais como a resina ou gelo. Outra forma de fossilização é a moldagem, que preserva o molde da forma orgânica do ser vivo nas rochas. É importante ressaltar que, para que haja uma fossilização adequada, é preciso que existam algumas condições, como, por exemplo, a presença do esqueleto do ser vivo, seja ele interno ou externo. Também a necessidade de um soterramento rápido com sedimentos finos. A baixa temperatura para garantir a conservação do organismo, também a falta de oxigênio e ainda a ausência de decompositores e necrófagos que podem prejudicar a formação do fóssil. Os fósseis podem ser utilizados para datar a evolução da vida na Terra. E aqui iremos destacar três funções dos fósseis baseadas em suas características: os fósseis de idade, os fósseis de ambiente e os fósseis de transição. Os fósseis de idade permitem estabelecer datas, pois possuem um curto espaço entre o seu aparecimento e a sua extinção, ou seja, viveram em uma época específica, ocorreram em abundância, tendo uma ampla distribuição geográfica e possuíam estruturas altamente fossilizáveis. Por isso, permitem datar rochas, por exemplo. Enquanto que os fósseis de ambiente permitem identificar o ambiente em que tais organismos viveram no passado, ou seja, o paleoambiente, considerando que viveram em condições climáticas muito específicas e tiveram uma pequena distribuição geográfica. A identificação dos paleoambientes permite-nos reconstituir a geografia da Terra no passado, também chamada de paleogeografia, como, por exemplo, a distribuição dos continentes e dos oceanos. Já os fósseis de transição correspondem às formas de vida, ou seja, apresentam características de diferentes grupos de seres vivos e, por isso, permitem identificar aspectos da evolução das espécies. Como exemplo, podemos citar o Archaeopteryx, que se enquadra na categoria de fóssil em transição entre os pássaros e os dinossauros. Gostou do vídeo? Então inscreva-se, curta e compartilhe o conhecimento.